real e irreal. O primeiro passo. Ama-te a ti mesmo e observa. Hoje, amanhã, sempre. Iniciamos com um dos dois mais profundos ensinamentos de Gautama, o Buda. Ama-te a ti mesmo. Precisamente o oposto do que lhe tem sido ensinado em todas as tradições do mundo, todas as civilizações, todas as culturas, todas as igrejas. Todas dizem: ama os outros, não te ames a ti próprio. E existe uma certa estratégia astuciosa subjacente a este ensinamento. O amor é alimento para a alma, tal como a comida é para o corpo. Assim o amor é para o espírito. Sem comida, o corpo enfraquece. Sem amor, a alma enferma. E nenhum Estado, nenhuma igreja, nenhum interesse investido quis gente com almas fortes. Pois alguém com energia espiritual tem necessariamente de ser rebelde. O amor torna-o rebelde, revolucionário. O amor dá-lhe as asas para se elevar. O amor confere discernimento perante as situações, para que ninguém possa enganá-lo, explorá-lo, oprimi-lo. E os padres e os políticos sobrevivem unicamente à custa do seu sangue, sobrevivem unicamente explorando-o. Todos os padres e políticos são parasitas. Para o enfraquecerem espiritualmente, encontraram um método seguro, 100% eficaz, que é ensinar-lhe a não se amar a si mesmo. Se um homem não se amar a si mesmo, não poderá amar ninguém. A lição é ardilosa. Dizem: ama os outros, porque sabem que, se não se amar a si mesmo, nunca será capaz de amar. Mas prosseguem dizendo: ama os outros, ama a humanidade, ama Deus, ama a natureza, ama a tua mulher, ama o teu marido, ama os teus filhos, ama os teus pais, mas nunca ama-te a ti mesmo, porque na sua perspectiva, amar-se a si próprio é egoísmo. Condenam mais o amor próprio do que qualquer outra coisa. E souberam fazer o seu ensinamento parecer muito lógico. Dizem: se te amares a ti mesmo, tornas-te egoísta. Se te amares a ti mesmo, tornas-te narcisista. Isto não é verdade. Alguém que se ama a si mesmo descobre que não tem ego em si. É no amor aos outros, sem se amar a si próprio, mas a tentar amar os outros, que o ego desperta. Os missionários, os reformadores sociais, os servidores públicos têm os maiores egos do mundo. Naturalmente, por acreditarem ser seres humanos superiores. Não são pessoas comuns. Gente comum ama-se a si mesma. Eles amam os outros. Amam grandes ideais. Amam Deus. E todo o seu amor é falso, porque todo o seu amor é desprovido de raízes. Alguém que se ama a si mesmo
dá o primeiro passo na direção do amor verdadeiro. É como atirar um seixo num lago sereno. Imediatamente se cria uma onda circular a partir da pedra, junto ao ponto de impacto. Naturalmente, de onde poderia surgir? E então, esta começa a espalhar-se, atingindo as margens mais longínquas. Se interromper a onda de impacto junto ao seixo, deixa de haver agitação, deixa de haver ondulação. Então, não pode esperar que as ondas atinjam margens distantes. É impossível. Os sacerdotes, os políticos, são conscientes do fenómeno, impedindo as pessoas de ter amor próprio. Terão eliminado a sua capacidade de amar. Então, aquilo que acreditarem ser amor será sucedâneo. Será um dever, mas não amor. E amor é uma palavra sórdida de 4 letras. Os pais cumprem o seu dever em relação aos filhos e estes, em compensação, cumprem os seus deveres em relação aos pais. A mulher é atenciosa com o marido e o marido atencioso com a mulher. E o amor, aonde fica? O amor desconhece o dever. A obrigação é um fardo, uma formalidade. Amor é alegria, partilha. O amor é informal. O amante nunca sente ter feito o suficiente. O amante sente que poderia ter feito mais. O amante nunca sente ele é-me devedor. Pelo contrário, sente: visto o meu amor ter sido aceite, eu tenho responsabilidades. Ele favoreceu-me recebendo a minha dádiva, não a rejeitando. O homem respeitável pensa: eu sou mais elevado, espiritual, extraordinário. Vejam como sirvo aos outros. Estes servos da comunidade são os maiores mitómanos do mundo e, igualmente, os mais maldosos. Se nos conseguirmos livrar dos servidores públicos, a humanidade ficará livre da opressão. Sentir-se-á mais leve. Poderá dançar de novo, cantar mais uma vez. Mas há séculos as suas raízes foram cortadas, envenenadas. Foi desenvolvendo o medo a cada ser com amor próprio, que é o primeiro passo para o amor e a sua primeira experiência. Um homem com amor próprio respeita-se a si mesmo. E é aquele que se ama e respeita a si mesmo, respeita os outros, porque sabe, tal como sou, também são os outros. Tal como desfruto do amor, respeito e dignidade, também os outros o fazem. Ele ganha consciência de que não divergimos no que diz respeito a aspectos fundamentais. Somos unos. Estamos sobre a mesma lei. Buda diz: vivemos sobre a mesma lei universal. Se nos pormenores somos um pouco diferentes dos outros, o que traz em si diversidade, o que é belo, na nossa gênese fazemos parte de uma mesma natureza. Aquele que tem amor próprio desfruta tanto do amor, torna-se tão bem-aventurado, que o amor começa a transbordar, alcançando os outros. Ele tem de alcançar. Se vive o melhor amor, tem de o partilhar. Não pode viver amando-se para sempre, porque algo ficará claro para si. Se amar exclusivamente alguém, você próprio, sente-se tão extraordinariamente arrebatado e belo que o êxtase
o aguarda se começar a partilhar o seu amor com muita gente. Lentamente a ondulação vai chegando mais e mais longe. Ame outras pessoas e começará a amar animais, aves, árvores, rochas. Poderá preencher todo o universo com o seu amor. Um indivíduo é suficiente para preencher o universo com amor. Tal como um único seixo pode provocar ondulação em todo um lago. Um pequeno seixo. Só um Buda pode dizer: ama-te a ti mesmo. Nenhum sacerdote, nenhum político concordará, porque será destruir todo o edifício, toda a sua estrutura de exploração. Se a uma pessoa não for permitido ter amor próprio, o seu espírito, a sua alma enfraquecerá diariamente. O seu corpo pode desenvolver-se, mas não terá crescimento interno porque não tem alimento interior. Torna-se um corpo quase sem alma ou com uma possibilidade potencial de uma alma. A alma permanece como semente e permanecerá semente se não encontrar o solo de amor para germinar. E não o encontrará se alimentar a ideia não te ames. Eu também o ensino a amar-se primeiro. Nada tem a ver com o ego. Aliás, o amor é uma luz tal que as trevas do ego não podem continuar a existir. Se amar outros, se o seu amor for dirigido para outros, viverá na escuridão. Primeiro, dirija a sua luz para si próprio. Ilumine-se totalmente. Deixe a luz afastar a sua escuridão interior, as suas fraquezas. Deixe o amor inundá-lo com um tremendo poder, com uma força espiritual. E uma vez que a sua alma se torna poderosa, saberá que não vai morrer. Você é imortal, é eterno. O amor dá-lhe o primeiro vislumbre da eternidade. O amor é a única experiência transcendente. O tempo, daí que os amantes não receiem a morte. O amor não conhece a morte. Um único momento de amor é maior do que a eternidade. Mas o amor tem de ser único. O amor tem de começar com este primeiro passo. Ama-te a ti mesmo. Não se recrimine. Já foi demasiado recriminado e aceitou todas essas censuras. Agora só se magoa a si mesmo. Ninguém acredita ser totalmente merecedor. Ninguém pensa em si como uma bela criação de Deus. Ninguém pensa ser imprescindível. Estas são ideias envenenadas, mas você foi envenenado. Foi envenenado com o leite materno, e assim foi todo o seu passado. A humanidade tem vivido sobre uma nuvem escura, escura de autocondenação, condenando-se a si mesmo. Como pode crescer? Como pode amadurecer? E condenando-se a si mesmo, como pode adorar existir? Se não conseguir adorar a existência dentro de si, tornar-se-á incapaz de adorar a existência nos outros. Ser-lhe-á impossível. Poderá tornar-se parte do todo se tiver grande respeito pelo Deus que habita em si. Você é o hospedeiro. Deus é o seu convidado. Ao amar-se a si mesmo, saberá isto. Deus escolheu-o como veículo. Escolhendo-o como veículo, já o respeita, ama-o. Ao criá-lo, já demonstra seu amor por si. Não o fez por acidente. Fê-lo com um destino próprio, com um potencial determinado,
com a promessa de uma glória que deverá alcançar. Sim, Deus criou o homem à sua imagem. O homem tem de se tornar um Deus. Se o homem não se tornar um Deus, não se realizará, não terá satisfação. Mas como poderá associar-se a Deus? Os seus sacerdotes dizem que você é um pecador. Os seus sacerdotes dizem que está condenado, destinado ao inferno. E fazem com que tenha muito medo de amar a si mesmo. Este é o seu truque, cortar a própria raiz do amor. E são pessoas muito astutas. A profissão mais astuciosa do mundo é o sacerdócio. Então dizem, ama os outros. Mas agora essa afirmação será plástica, sintética, uma pretensão, uma encenação. Dizem, ama a humanidade, a tua pátria, a tua terra, a vida, a existência de Deus. Belas palavras, mas completamente sem sentido. Alguma vez se cruzou com a humanidade? Sempre se cruzou com seres humanos e condenou o primeiro ser humano que encontrou, ou seja, você. Não se respeitou, não se amou. Agora toda a sua vida é desperdiçada, condenando os outros. Por isso, as pessoas são excelentes críticos das fraquezas alheias. Encontram falhas em si próprias. Como podem evitar encontrar falhas nos outros? De fato, encontram-nas e ampliam-nas e tornam-nas maior possível. Parece ser a única saída, o único modo para salvar a face. Você tem de o fazer. Por isso há tanta crítica, tanta falta de amor. Digo-lhe que é um dos mais profundos sutras de Buda e só uma pessoa desperta pode dar-lhe este conhecimento. Ele diz, ama-te a ti mesmo. Isto pode ser o fundamento de uma transformação radical. Não receie amar-se a si mesmo. Ame-se totalmente e ficará surpreendido. No dia em que conseguir livrar de toda a autocondenação, de toda a autodesconsideração, no dia em que se livrar da ideia de pecado original, no dia em que se sentir digno e amado por existir, esse será um dia abençoado. A partir desse dia, começará por existir. A partir desse dia, começará a ver os outros com a sua verdadeira luz e terá compaixão. E não será uma compaixão cultivada, será uma corrente natural e espontânea. Uma pessoa com amor próprio pode facilmente tornar-se meditativa, pois a meditação significa estar consigo próprio. Se não gostar de si, como agora, como lhe disseram para fazer e como tem feito religiosamente, se detestar, como pode estar bem consigo? E meditação nada mais é do que apreciar a sua maravilhosa solidão. Celebre-se, é sobre isso que é a meditação. Meditação não é relação, o outro não é necessário, cada um é autossuficiente. Cada um envolve-se na sua própria glória, envolve-se na sua própria luz. É simplesmente feliz por estar vivo, porque é. O maior milagre do mundo é o que você é, o que eu sou. Ser é o maior milagre. E a meditação abre as portas a este grande milagre. Mas só um homem que tenha amor próprio pode meditar. De outro modo, estará sempre a escapar-se de si mesmo, a evitar-se. Quem quer encarar uma cara feia e quem quer assimilar
um ser feio. Quem quer mergulhar profundamente na sua própria alma, na sua própria escuridão. Quem quer entrar no inferno que acredita ser ele próprio. Você quer manter tudo isto coberto, com belas flores e escapar sempre de si mesmo. Daí que as pessoas estejam sempre em busca de companhia. Como não conseguem estar consigo próprias, querem estar com os outros. As pessoas procuram qualquer tipo de companhia. Se conseguirem evitar-se, qualquer um serve. Sentam-se em cinemas durante 3 horas a ver qualquer coisa absolutamente estúpida. Leem um romance policial durante horas, desperdiçando o seu tempo. Leem o mesmo jornal várias vezes para se manterem ocupados. Jogam às cartas e ao xadrez para matar o tempo, como se tivessem assim tanto tempo. Temos pouco tempo. Temos muito pouco tempo para crescer, para ser. É este um dos problemas básicos criados por uma educação errada. Evitar-se a si mesmo. As pessoas sentam-se em frente ao televisor, coladas às suas cadeiras, durante 4, 5, mesmo 6 horas. O americano médio vê televisão durante 5 horas diariamente e esta doença tem-se vindo a espalhar pelo mundo. E o que vemos? O que estamos a conseguir? Queimar os olhos. Mas isto foi sempre assim. Mesmo que não existisse televisão, existiriam outras coisas. O problema é o mesmo. Como evitar-se por se sentir tão feio? E o que o tornou tão feio? A sua autodenominada gente de religião, os seus papas. Eles são responsáveis pela distorção dos vossos rostos e conseguiram-no. Tornaram-no toda a gente feia. Cada criança nasce bela e começa logo a distorcer a sua beleza, aleijando-a de diversos modos, paralisando-a de muitas maneiras, distorcendo as suas proporções, desequilibrando-a. Mais cedo ou mais tarde, ela desgosta-se tanto de si mesma que procura estar com qualquer um. Poderá procurar uma prostituta só para se evitar. Ama-te a ti mesmo, disse Buda, mas isto pode transformar o mundo, destruir todo um passado feio. Pode anunciar uma nova era, o começo de uma nova humanidade. Daí a minha insistência no amor, mas no amor próprio, que só então se pode expandir-se harmoniosamente. Não precisa de fazer nada para o disseminar. Ama-te a ti mesmo, disse Buda, e imediatamente acrescentou. E está atento, isto é meditação, ou a forma de Buda designar a meditação. Mas o primeiro requisito é o amor próprio, e então observar. Se não se amar a si mesmo, e se em seguida não estiver atento, poderá sentir que está a cometer um suicídio. Muitos budistas sentem que se suicidam porque não prestam atenção à primeira parte do sutra. Eles passam imediatamente à segunda. Observa-te a ti mesmo. De facto, nunca encontrei um único comentário acerca destes sutras de Buda, apesar de ter estado atento à primeira parte. Ama-te a ti mesmo. Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Buda disse, ama-te a ti mesmo. E Buda tem maior verdade, porque a menos que se ama a si mesmo, nunca se conhecerá. O conhecimento só vem depois. O amor prepara o terreno. O amor é a possibilidade
de se autoconhecer. O amor é o caminho certo para se conhecer. Estive uma vez com um monge budista, já falecido. Era um homem bom. Estávamos a comentar e deparámo-nos com este sutra. Ele começou a falar acerca de observar, como se não tivesse lido a primeira parte. Nenhum budista tradicional presta atenção à primeira parte. Passam-na à frente. Eu disse então: espere, não está a prestar atenção a algo especial. Observar é o segundo passo e está a torná-lo o primeiro passo. Ele não pode ser o primeiro passo. Então ele leu o sutra de novo e disse, com um olhar desconcertado: tenho-o lido toda a minha vida e devo ter lido este sutra milhares de vezes. É a minha oração diária. Posso repeti-lo de memória, mas nunca pensei que ama-te a ti mesmo fosse o primeiro passo para a meditação e que observar fosse a segunda parte. E o mesmo se passa com milhares de budistas por todo o mundo. E o mesmo acontece com os neobudistas, porque no Ocidente o budismo está a disseminar-se. O tempo de Buda chegou ao Ocidente. Agora o Ocidente está pronto para compreender Buda. E o mesmo erro aconteceu aqui. Ninguém pensa que amar-se a si mesmo tem de ser o fundamento de conhecer-se a si mesmo, de estar atento a si mesmo. Porque, a menos que tenha amor próprio, não pode enfrentá-lo, evitá-lo-á. A observação pode ser um meio de se evitar. Primeiro, ame-se a si mesmo e observe, hoje, amanhã, sempre. Crie uma energia de amor à sua volta. Ame o seu corpo, ame a sua mente, ame todo o seu mecanismo, todo o seu organismo. Por amor, entenda aceitar-se como é. Não se reprima. Só nos reprimimos quando detestamos algo. Só nos reprimimos quando estamos contra algo. Não se reprima, porque reprimindo-se, como irá observar? Não podemos olhar nos olhos do nosso inimigo. Só conseguimos olhar nos olhos dos nossos amados. Se não se amar a si mesmo, não poderá olhar-se nos seus próprios olhos, no seu próprio rosto, na sua própria realidade. Observar é meditar. Esta é a palavra de Buda para meditação. Observa é o lema de Buda. Ele diz: acautela-te, está alerta, não sejas inconsciente, não te comportes como um sonâmbulo, não funciones como uma máquina, como um robô. É assim que as pessoas estão a funcionar. Mike tinha-se mudado para um apartamento e decidiu que devia travar conhecimento com o vizinho da frente. Quando a porta se abriu, teve a agradável surpresa de ver uma jovem loura lindíssima, cujas curvas se distinguiam num robe curto, transparente. Mike olhou-a de frente e tutubiou: olá, sou o seu novo açúcar da frente. Pode emprestar-me uma chávena de vizinha? As pessoas vivem de modo inconsciente. Não têm consciência do que estão a dizer, do que estão a fazer. Não estão atentas. As pessoas procuram adivinhar, não procuram ver. Não têm qualquer discernimento. Não podem ter. O discernimento surge unicamente através de uma grande vigilância. Então, poderá ver com os olhos fechados. Neste momento, você nem consegue ver com os olhos abertos. Você adivinha, você infere, você ilude-se, você projeta. Grace está deitada no divã do psiquiatra.
feche os olhos, relaxe, diz o psiquiatra, e tentarei uma experiência. Ele tira um chaveiro de couro do bolso, abre-o, agita as chaves. O que é que este som lhe lembra? Pergunta. Este som lembra-me algo íntimo, murmura ela. Então, ele fecha o chaveiro e toca na palma da mão da rapariga. O seu corpo fica rígido. E isto? Pergunta o psiquiatra. Isto lembra-me um momento íntimo, murmura Grace agitadamente. Agora, abra os olhos, instrui o psiquiatra, e diga-me o que fiz que fosse sentir um momento íntimo para si. Hesitante, com as pálpebras abertas e trêmulas, Grace viu o chaveiro na mão do psiquiatra e corou profundamente. Bom, para começar, gaguejou. Pensei que o primeiro som era o abrir e o fechar de um fecho. A sua mente está constantemente a projetar-se. A sua mente está constantemente a interferir com a realidade, colorindo-a, moldando-a e formando-a de modo próprio. A sua mente nunca lhe permite ver a realidade. Permite ver somente o que você quer ver. Os cientistas pensavam que os olhos, os ouvidos, o nariz e os outros sentidos, bem como a nossa mente, não eram mais do que portais para a realidade, pontes para o real. Mas hoje já não pensam assim. Hoje dizem que todos os nossos sentidos e mente não se encontram abertos ao real. Ao invés, defendem-nos dele. Somente 2% da realidade consegue ultrapassar estas defesas. 98% do real é mantido de fora. E os 2% que atingem a sua mente e o seu ser não são o mesmo real. Ao passar por tantas defesas, têm de se confrontar com tantos processos mentais que, quando finalmente o atingem, já não é o mesmo. Meditação significa pôr a mente de lado para que não interfira com a realidade e para que você possa ver as coisas como elas são. Mas por que é que a mente interfere? Porque a mente foi criada pela sociedade. É um agente da sociedade dentro de si. Lembre-se de que não está ao seu serviço. É a sua mente, mas não está ao seu serviço. Ela conspira contra si. Foi condicionada pela sociedade. A sociedade inculcou muitas coisas nela. É a sua mente, mas já não funciona para o servir. Funciona como um agente da sociedade. Se for cristão, funciona como um agente da igreja. Se for hindu, a sua mente é hindu. Se for budista, a sua mente é budista. E a realidade nunca é cristã, hindu ou budista. A realidade é simplesmente ela própria. Tem de colocar estas mentes de lado. A mente comunista, a mente fascista, a mente católica, a mente protestante. Existem 300 religiões na Terra. Grande parte das religiões e pequenas religiões e pequeníssimas seitas e seitas dentro das seitas, 300 ao todo. Assim, 300 mentes, 300 mentalidades. E a realidade é só uma. Existência é única. A verdade é única. Meditar significa pôr a mente de lado e observar. O primeiro passo, ame-se a si mesmo. Ajudá-lo-á
espantosamente. Por se amar a si mesmo, terá destruído muito do que a sociedade inculcou em si. Liberte-se da sociedade e dos seus condicionalismos. E o segundo passo é observar, simplesmente observar. Buda não diz o que deve ser observado. Tudo. Caminhar. Observe o seu caminhar. Comer. Observe-se a comer. Tome um duche. Observe a água fria que cai sobre si, o toque da frescura da água, o arrepio que percorre a sua coluna. Observe tudo. Hoje, amanhã, sempre. Virá um momento em que conseguirá observar-se a dormir. Esse será o derradeiro passo na observação. O corpo adormece e permanece um observador desperto, observando silenciosamente o corpo a adormecer. Este será o derradeiro passo na observação. Neste momento, o que acontece é precisamente o oposto. O seu corpo está desperto, mas você está adormecido. Nessa altura, você estará desperto e o seu corpo adormecido. O corpo precisa de descanso, mas a sua consciência não precisa de dormir. A sua consciência é consciente, está alerta. Esta é a sua verdadeira natureza. O corpo cansa-se, porque vive sob a lei da gravidade. É a gravidade que o cansa. Por isso, andar depressa cansa-o facilmente. Subir escadas cansa-o rapidamente, porque a gravidade pesa sobre si. De facto, estar de pé é cansativo. Estar sentado é cansativo. Quando se deita direito, na horizontal, só então você dá algum descanso ao seu corpo, porque está sintonizado com a lei da gravidade. Quando está de pé, vertical, está em desacordo com esta lei. O fluxo de sangue que se dirige para o seu cérebro está em oposição a esta lei. O coração tem de bater com mais força. Mas a consciência não funciona sob a lei da gravidade. Ela nunca se cansa. A gravidade não tem qualquer poder sobre a sua consciência. Não é um rochedo, não tem peso. Ela funciona por leis completamente diferentes. A lei da graça, ou como é conhecida no Oriente, a lei da levitação. Gravidade significa atrair para baixo. Levitar significa elevar-se. O corpo é constantemente atraído para a terra. Por isso, chega um momento em que se deita na sepultura. Este será o verdadeiro descanso para ele. Cinzas às cinzas. O corpo voltou às suas origens. O turbilhão cessou. Agora não há conflitos. Os átomos do seu corpo só terão realmente descanso na sepultura. A alma eleva-se cada vez mais alto. À medida que se for tornando mais vigilante, começará a ganhar asas. Então, o firmamento será seu. O homem é uma confluência entre a terra e o céu, entre corpo e alma.